Afinal de contas, a primeira impressão realmente é a que fica? Como fazer para cativar sua audiência da primeira vez que o seu personagem aparece em tela? É isso que a gente explica nesse Como Faz. A caracterização é a primeira impressão que a audiência e o telespectador vai ter do seu personagem. E é isso que vai definir se as pessoas vão ou não se conectar com esse personagem. E isso pode ser feito de diversas maneiras. O primeiro desses aspectos que envolvem a caracterização tem a ver com a aparência física do personagem mesmo. Altura, peso, idade, as características externas físicas do personagem mesmo. Porque é a partir daí que você vai conseguir que o seu público se identifique ou não com aquele personagem através de características que de repente para ele sejam muito comuns ou que sejam mais familiares, enfim. Um outro aspecto que também é bem relevante em relação à criação de personagem, que é como esse personagem se veste e se porta, né? Ele entende de moda, ele se veste bem, ele quase não usa roupa, as roupas dele são caras, são baratas, ele não sabe se vestir direito, não sabe combinar cores. É isso que a gente vê, por exemplo, nos personagens mais icônicos do cinema. Muitas vezes, quando a gente vai, por exemplo, numa festa de Halloween, alguma coisa assim, a gente vai pensar exatamente numa roupa específica que a gente viu no personagem. Um bom exemplo disso é a noiva do Kill Bill. Todo mundo lembra logo daquele macacão amarelo clássico que tá na capa do filme. E é esse macacão que ajuda a tornar essa personagem marcante de alguma forma por causa da caracterização dela. Um outro personagem bastante icônico da sua forma de se vestir, que se tornou tipo uma onda nos Halloweens e carnavais, acho que de 2 ou 3 anos atrás, foi a Arlequina do Esquadrão Suicida. Todo mundo imitava aquele look porque ele se tornou clássico. Você olha para aquilo, já identifica na hora o personagem. Os personagens de histórias em quadrinhos, em geral, têm geralmente essa caracterização bem marcante. O próprio Coringa, o Wolverine, o Charlie Brown, todos esses personagens costumam se vestir sempre da mesma forma e acaba criando uma marca em cima deles. Alguns, inclusive, existe uma brincadeirinha que às vezes eles abrem as portas dos armários e tem tudo a mesma roupa. É verdade. Como é o caso da Turma da Mônica, que traz pra gente também, inclusive, um outro aspecto da construção do personagem, que é o jeito que o personagem fala. O Cebolinha, por exemplo, é clássico do jeito de trocar o R pelo L, mas no cinema a gente também tem personagens incríveis que foram marcados pelo seu jeito de falar. Science Bitch! Quem não lembra do Jesse Pinkman falando desse jeito, com esse sotaque meio humano no Breaking Bad? Ou até mesmo o Don Corleone falando daquele jeito bem italiano, mais registro mais baixo. Criar esses trejeitos e esse sotaque, esse maneirismo na fala, vai fazer o seu personagem ficar mais marcante e inesquecível. Por exemplo, dentro das nossas séries a gente tem a Cris, do Crises Inúteis, que ela tinha aquele jeito mais... de falar, que ficou bem marcado, inclusive. Sim. Algumas pessoas imitavam isso. Beijo, Bárbara. E além das formas de falar, tem também os tiques, os hábitos, os vícios dos personagens, assim. O que eles fazem de único? Eles têm algum tique nervoso? Eles bebem? Eles fumam? Eles têm algum vício específico? No caso do Coringa, do Dark Knight, do Heath Ledger, ele tinha aquele jeito específico de se mexer a boca e falar de um jeitinho meio assim, sabe? No How to Get Away with Murder, a Annalise Keating tem problemas com o alcoolismo e sempre que ela tá numa situação difícil e não sabe como resolver uma situação, ela pega a garrafa de vodka dela e fica lá afogando as mágoas. Acontece a mesma coisa também em 180 graus. Se vocês separarem, às vezes em momentos muito sutis, o Arthur tá sempre com uma garrafinha ou bebendo alguma coisa para fugir ali da realidade. Então esses pequenos detalhes tornam nossos personagens mais tridimensionais. Eles ficam mais reais, porque eles não ficam só aquela coisa chapada de só faz uma coisa e não é uma pessoa. Todo mundo tem suas manias. O Phil falou de tridimensionalidade e a gente vai falar de dimensão num vídeo um pouquinho mais pra frente, para vocês entenderem melhor o que é essa tridimensionalidade que todo mundo fala. Não tem nada a ver com Matrix, não, relaxa. Mas, por enquanto, a gente ainda tá falando de uns aspectos um pouquinho mais básicos de criação de personagem. No nosso próximo vídeo, por exemplo, a gente vai falar sobre a gênese do personagem. Porque não adianta nada você criar um personagem que não tem uma história pregressa, né? O personagem ele não é só a fachada. Hoje a gente falou só sobre a fachada, mas tem muito mais. A gente está começando agora a arranhar a superfície do que é criar um personagem.
É isso aí, não deixa de conferir nosso próximo vídeo na terça-feira às 11 horas e se vocês gostaram já sabe, não esquece de dar o joinha aqui embaixo. Compartilha também com seus amigos nas redes sociais e comenta, porque pra gente é muito importante saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Então fiquem ligados, semana que vem a gente está de volta. A gente se vê. Até mais.